meus queridos, vamos iniciar então a nossa parte aqui falando sobre um exercício muito simples de fácil aplicação com relação à parte de ondas, tá bom? Então, dentro dessa parte de ondas, né, o que a gente acaba tendo, gente? Muito simples, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, que é um exercício relativamente fácil de ser feito. Ele diz o seguinte: a figura a seguir representa uma onda gerada por um motor cuja frequência de vibração é de 3.600 RPM. Eu já vou explicar tudo isso aqui para vocês, tá? Determine o comprimento de onda, a amplitude e a velocidade de propagação. Então, antes de mais nada, né? Vamos copiar aqui um pouco essa imagem aqui. Vamos ampliar um pouquinho essa imagem aqui. Então, pessoal, vamos ver essa questão aqui, ó. Tá? O que a gente acaba tendo, pessoal? Dentro dessa parte do comprimento de onda, né, que ele está pedindo no item A, a gente tem que saber quando existe uma onda completa. Então perceba que eu posso ter uma onda completa, como eu falei para vocês, daqui até aqui, ou, por exemplo, daqui até aqui, seria uma forma, ou eu posso dizer que existe uma onda completa, tipo daqui até aqui. Tá vendo a diferença? Então, qualquer parte dessa aqui, eu tenho um lambda. Então, um lambda daqui, um lambda daqui e um lambda daqui. Certo? E tá aí. Então, você fez toda essa questão aí, certo? Bem, feita essa parte, né, de entender o que é o lambda, eu vou medir, né? Então a forma mais fácil de eu medir esse lambda é por aqui, ó. Então eu vou dizer que ele vale daqui até aqui. Ou seja, o tamanho de uma onda completa, ele vale 2, porque se você for analisar, ele também vale 2 aqui, ó. Porque ele é de 2 para 4, ou seja, aqui também vale 2. E assim por diante, certo? Então aqui eu vou ter, na verdade, como item A, ele está pedindo para nós. O item A está pedindo para nós, ele está pedindo o comprimento de onda, que seria, no caso, o nosso lambda, eu vou dizer que vale 2 centímetros. Agora, ele pede o item B, amplitude. A amplitude, meus queridos, tá? Ele é uma relação relativamente simples. O que eu vou dizer? Eu vou falar para vocês que aqui existe amplitude positiva, né? Uma parte negativa, e uma parte negativa e uma parte positiva. Parte negativa e parte positiva. Então, a amplitude, por definição, ela representa do zero até a crista e do zero até o vale, certo? Então seria esse tamanho aqui. A unidade aqui pode ser várias, certo? Que pode ser tipo milivolt. Aqui às vezes a amplitude pode estar relacionada, por exemplo, com medida de comprimento. Então aqui sempre o eixo y vai ser amplitude. O eixo x que pode ser diferente. O eixo y pode ser sempre amplitude, mas o eixo x ele pode ser tanto comprimento como tempo. Aí vai depender do exercício que você tenha. No caso, eu vou dizer que a amplitude vale 4 milímetros, né? E o item C, ele pede a velocidade. Então, para calcular a velocidade, eu vou partir para a definição, para a equação fundamental de onda, vem no biferida, certo? Perceba que eu já tenho comprimento de onda, que vale 2 centímetros, e o exercício me deu a velocidade, melhor dizendo, a frequência, que é de 3.600 RPM, né, que a gente conversou antes. Então isso quer dizer o quê? Se a frequência vale 3.600 RPM, quer dizer que eu vou ter 3.600 rotações por cada minuto, certo? Quer dizer que em um minuto ele faz 3.600 rotações. Deu o que acontece, né? Vamos dar uma retomadinha lá com relação à parte de unidades. Bem, gente, nas questões das unidades, certo? Nós vamos ter o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Na parte de unidades, a gente vai ter o seguinte, olha aqui, ó, que interessante. Nas unidades, nós vamos ter que o comprimento de onda, a unidade oficial é metro, certo? A velocidade é metros por segundo e a frequência é medida em hertz. Que é o que é o hertz? O hertz representa número de oscilações por cada segundo. Então, se você observar,
a velocidade ela está amarrada com metros por segundo. Por quê? Porque o comprimento é medido em metros e a frequência está relacionada com o segundo. Por isso que é metros por segundo. Certo? Mas nada impede de eu mudar, por exemplo, as unidades envolvidas aqui. Certo? Mas aqui são o Sistema Internacional de Medida. Se você tiver na dúvida, trabalhe com o Sistema Internacional de Medida. Não tem nenhum problema. Bem, voltando ao nosso exercício aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou transformar isso aqui para Hertz, para ficar um negócio mais legal. Então, eu vou dividir isso aqui por 60, certo? Isso vai ser igual a 60 Hz. Então, se você quiser saber uma regrinha muito básica, né? É bem simples, ó. Se eu quiser fazer aqui, ó, eu vou ter a seguinte regra. RPM e Hertz. Daqui para cá, eu vou fazer dividido por 60. Daqui para cá, eu vou multiplicar por 60. Certo? Então, eu vou fazer essa parte aqui. Então, feita essa questão, né, agora eu vou trabalhar. Ó, vamos lá. V igual lambda. O lambda vale 2 centímetros. Eu vou trabalhar com 2 centímetros mesmo, certo? 2 centímetros vezes a frequência, que é 60. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 120. 120 o quê? Aqui é centímetro e aqui é hertz. Lembra que hertz tem a ver com segundo, ou seja, centímetro por segundo. Tá aí. Fechou o repolho, certo? Fechadinho. Vamos fazer uma outra questão aqui, ó. Ele fala o seguinte nessa outra questão. Ele diz para nós que no rádio receptor, né, opera em duas modalidades, AM e FM. A rádio AM ela opera com 550 a 1550 kHz e o FM opera de 88 a 108 MHz. A velocidade da onda eletromagnética é 3 vezes 10 na 8. Quais são aproximadamente a menor e o maior comprimento de onda a serem captados pelo rádio? Bem, vamos trabalhar lá com a questão da relação do comprimento de onda e tudo mais. Bem, como é que a gente faz aqui, né, meus queridos? Muito simples. Vamos lá. Se você for analisar aqui, ó, essa formulazinha, ela tem muito a ver com essa questão que a gente vai trabalhar. Percebam que aqui, né, a parte de comprimento de onda, ele está bem diferente, né? Ele está bem relacionado com a parte de frequência. Veja que aqui está a onda, ondas de rádio, e aqui está a parte de ondas de rádio. Está vendo que está oposto, né? Da mesma forma como o raio gama está para a direita, está para a esquerda na faixa de frequência, certo? Enquanto que aqui está para a esquerda. Então perceba que são lados opostos, né? E tem uma explicação lógica para isso, certo? Tem uma explicação lógica para tudo isso. O que acontece aqui, meus queridos? Muito simples, muito simples. A frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, ou seja, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Da mesma forma como o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Certo? É isso aí. Então você tem uma parte, né, que a gente consegue trabalhar aqui, que é muito interessante. Então vejam que o comprimento de onda ele está relacionado basicamente com a frequência relacionada aqui, só que eles são inversamente proporcionais, né? Então perceba que aqui em física nós trabalhamos normalmente com a frequência. Frequência normalmente ela é crescente, da mesma forma como o comprimento de onda aqui também está crescente, certo? Mas se você fosse colocar uma escala sobre a outra, estaria o seguinte: comprimento de onda indo de ordem crescente para cá e frequência, né, indo da esquerda para a direita, enquanto que o comprimento de onda estaria indo para o sentido oposto, certo? Então eles são inversamente proporcionais. O que acontece? Numa onda mecânica, como uma onda mecânica, como qualquer outra onda, a velocidade ela é determinada pelo meio, certo? E no caso da onda eletromagnética, a onda eletromagnética, independente se ela é luz, se ela é infravermelho, se ela é micro-ondas, onda de rádio, seja o que for, elas sempre irão trabalhar com a mesma velocidade, 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz, certo? Porque a luz é uma onda como qualquer outra dentro do espectro que a gente conhece.
ok? Então, a partir desse conceito aqui, certo? Nós vamos voltar para o nosso exercício lá. Então, a partir desse exercício, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a maior e a menor frequência. Percebo que a menor frequência, nesse caso, certo? Ela vale 550 kHz. E a maior frequência de todas, ela vai valer 108 MHz, certo? São coisas bem diferentes uma da outra. Então, são coisas diferentes uma da outra, certo? Bem, feito essa questão aqui, né, nós temos alguns prefixos que são bem utilizados nessa parte de ondas, que são os prefixos quilo e mega, certo? E daqui a gente pode dizer, dentro do prefixo quilo e mega, nós vamos ter que o kHz, ele vale 10 na terceira Hertz, ou seja, uma multiplicação por 1000, enquanto que o megahertz ele vai valer 10 na sexta Hertz, certo? Então, com essa questão aqui, de que na verdade eu vou ter uma frequência de 550 vezes 10 na terceira Hertz e a frequência de 108 vezes 10 na sexta Hertz, certo? Nós vamos ter dois resultados diferentes, duas frequências diferentes, com a mesma velocidade, né? Lembrando que a velocidade só depende do meio, certo? Então a velocidade para ambos os casos ela é a mesma, porque é o ar, né? Você é só aplicar a fórmula. Então a fórmula que a gente vai fazer, V igual lambda vezes F, ou seja, 3 vezes 10 na oitava é igual a lambda vezes isso aqui, né? E eu vou fazer a divisão disso. Certo? Vezes 10 na terceira. E da mesma forma como aqui. Aqui também eu vou fazer isso. Lambda vai ser igual a 3 vezes 10 na oitava. Percebe que é uma divisão. Dividido por 108 vezes 10 na sexta. Certo? E aí eu vou fazer essa continha básica aqui, né? Vamos pegar essa continha aqui, ó. E nós vamos ter aqui, ó. Vamos abrir nossa calculadora. Então, abrindo a nossa calculadora, nós vamos ter aqui, ó, sem muito churumelas, né? Sem muito churumelas aqui, nós vamos ter a nossa calculadorinha padrão. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 dividido por 550. Isso aqui, opa, errei. 3 dividido por 550. Ficou esse valor aqui, né? 0,0054, ou seja, nós vamos ter o seguinte valor, né? Lambda igual 0,0, mais um zero, 54 vezes 10. Se você lembrar da regra de matemática, né? Você faz o quê? Você subtrai os expoentes. Quinta, metros, né? Eu estou trabalhando com unidade de todos os metros, unidades oficiais, certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, né? Então eu vou dividir aqui nesse caso. Opa, vamos colocar aqui, né, querido? Vamos fazer aqui, ó. Então nós vamos ter 3 dividido por 108. Então ficou 0,0277. Então, nós vamos ter essa outra questãozinha aqui, que fala que o comprimento de onda vai ser igual a 0,0277, vamos supor assim, vezes 10. Qual é a diferença deles, né? Eu vou fazer a subtração dos expoentes. 8 com menos 6, 2 metros, né?
Vamos colocar em unidades que a gente consiga entender. Então, se você, o que é 10 na 2? 10 na 2 é a mesma coisa que 100. Ou seja, eu vou ter isso aqui, na verdade, numa ordem de 2,77 metros. Né? Então, eu vou ter essa unidade aqui. Enquanto que aqui, eu também vou converter isso aqui para uma unidade que eu consiga entender. Ou seja, eu vou botar agora 5 casas. Então, 1, 2, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter, na verdade, 5, certo? Ó, então, voltando a casa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tinha um 5, lembra que dava 54, dava uma dízima? 5 aqui, ó. Então, ficava 545,5 metros. Então, veja a diferença de ondas que a gente tem entre uma frequência e outra, certo? Vejo que dá uma boa diferença entre uma casa e outra aqui. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado da aula, que novas ideias surjam com esse conceito aí. Abraços e até mais.